E os advogados de Jair Bolsonaro e também do general Braga Neto entraram com uma representação no Conselho Federal da OAB contra o STF por impedir o direito de defesa do ex-presidente. Segundo o advogado Paulo Bueno, integrante da defesa de Bolsonaro, o relator do processo no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, impediu o acesso a elementos importantes, como mídias dos dispositivos eletrônicos apreendidos, inclusive celulares. Bueno afirma ainda que a falta desses materiais compromete a atuação da defesa, tornando-a não apenas limitada, mas insuficiente. Até agora, todos os pedidos de acesso a documentos feitos pelos advogados dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República foram rejeitados. Em nota, a OAB informou que fará o processamento da representação com análise técnica e objetiva dos fatos apresentados, como ocorre em manifestações dessa natureza. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero ouvi-lo. Fica a pergunta, será que a OAB deveria ser provocada nesse caso? Ela deveria se manifestar sem nenhum tipo de provocação diante de todos os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo em relação a esses últimos processos? Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Constantino. Seja bem-vindo a todos que nos acompanham também. A OAB de tempos atrás faria isso por livre e espontânea vontade, até porque ela sabe que é o dever dela. Esta OAB diz que vai analisar tecnicamente uma coisa que qualquer brasileiro consegue dar uma opinião agora, porque os fatos estão todos expostos. Vamos lá. Qual a novidade que os advogados não têm acesso aos autos? Quanto tempo já faz isso que está acontecendo? Qual a novidade em relação a advogados que reclamam de acesso a todas as provas? Os advogados desse primeiro grupo que vai ser julgado agora pelo Supremo, pela primeira turma, olha o absurdo. Essa é outra questão. Qual a novidade nisso? Qual o absurdo que a OAB não percebeu em que este é um caso que deveria ter começado lá na primeira instância, como, por exemplo, foi o do ex-presidente Lula? Por que está sendo julgado no Supremo? E por que está sendo julgado na primeira instância, na primeira turma? Onde estão todas essas novidades? Bom, o que nós estamos vendo agora são advogados de grandes escritórios de advocacia. Eu, particularmente, sou um fã do talento e da competência. Advogados caros, e normalmente são advogados porque são juristas de excelência. Eles sabem exatamente o que diz a lei e sabem, obviamente, usar a lei a favor do seu cliente. Como a promotoria usa a lei também a favor do Estado para acusar. Tudo bem, isso é do jogo. E aí vem competentes com competentes. Bom, em algum momento teremos uma decisão. Mas, na atualidade, eu vou fazer uma pergunta para o nosso espectador aqui, para a gente pensar junto aqui. Sabendo qual vai ser o resultado, porque duvido que alguém não tenha certeza de qual será a sentença desses casos, que diferença faz você contratar um advogado caro, de um escritório competente, com histórico de sucesso, e um advogado de R$200 por hora? Você vai precisar de alguém para assinar uma petição e sabe-se lá o quê e mais nada. Os advogados estão percebendo agora, e talvez com muito atraso, e mais advogados estão começando a perceber que do jeito que está, nós estamos acabando com o Estado Democrático de Direito que garante a ampla defesa que é exercida por advogados. Quanto mais competentes, mais chances você tem de ganhar um processo. Porque, obviamente, a lei vai prevalecer, mas se você não conhecer bem a lei, você não sabe usar a lei a seu favor. Porque a lei está lá, a lei é estável, ela está estática. O que nós temos agora é que escritórios estão percebendo que, neste momento, a continuar como estão as coisas, em que o Supremo decide o que ele quer, independentemente de lei, de jurisprudência própria, inclusive, a atuação do advogado é nula. Se os advogados não se mexerem, e eu estou falando de mais advogados, e parece que tem mais gente agora incomodada com o fato de cada vez menos gente querendo ficar quieta, nós vamos ver a profissão de advogado ser colocada para o escanteio. Nada vai importar. A galinha dos ovos de ouro, se me permite usar essa expressão, que é, obviamente, você pegar grandes casos que juristas de renome, advogados muito competentes, usam aquilo porque é um trabalho de alta qualidade e de alta performance, que, obviamente, vão render muito para esses escritórios. Nada disso vai acontecer. E eu não estou preocupado
com a taxa de sucesso dos escritórios de advocacia ou com a conta financeira de nenhum desses advogados. Eu só estou preocupado em que o Estado Democrático de Direito seja restabelecido no país, em que o devido processo legal seja restabelecido, porque aí todos os brasileiros em algum momento vão ter a chance de se defender. Do jeito que está, nenhum. Nem com advogado caro, nem com advogado barato. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a OAB é a maior associação da sociedade civil do Brasil, foi agora provocada pela defesa de Jair Bolsonaro e também de outros acusados a se manifestar. Disse em nota que fará então uma avaliação técnica e objetiva dos fatos que foram apresentados e a gente vai aguardar porque já são anos que a gente tem acompanhado aí de falhas e arbitrariedades em relação a desrespeitos ao devido processo legal. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Piotr, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Acho que o Piotr fez uma explanação completa aqui, inclusive tocando em alguns pontos importantes. Porque para que uma figura, seja ela do meio empresarial, político, enfim, para que ela vai procurar um advogado, um grande escritório, se os escritórios já não têm mais sequer a possibilidade de argumentar em plenário diante de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque é o que acontece agora, por exemplo, no caso do 8 de janeiro. Os advogados foram impedidos de estarem olho no olho com o ministro Alexandre de Moraes, que preside, é relator, vítima, acusador e tudo mais no caso do 8 de janeiro. Isso aconteceu depois que o Sebastião Coelho e uma outra advogada, já trouxemos o vídeo aqui, fizeram as primeiras defesas em plenário. É uma prerrogativa do advogado defender o seu cliente. Defender ali, no caso, o réu ou até um recurso, estar ali diante do juiz. Isso foi impedido e agora os advogados têm de enviar um vídeo no processo do Supremo Tribunal Federal. Vejam o que está acontecendo com a profissão de advogado. Advogado do quilate, por exemplo, do advogado do Braga Neto, o general Braga Neto, que é o Juca, conhecido como Juca, né? O José Luiz Oliveira Lima, que foi uma espécie de discípulo de Márcio Tomás Bastos, já defendeu figuras como José Dirceu, Roger Abdelmaci, o Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa Econômica. Tem uma série de personagens ao longo do tempo. Ou seja, clientes grandes, casos grandes. Então você imagina ele sequer, por exemplo, poder ir a um plenário caso fosse esse o caso em tela, vamos dizer assim. Não pode, você tem que colocar lá a sua defesa feita por escrito ou feita em vídeo no processo. E aí, minutos depois, aparece o voto do ministro Alexandre de Moraes. Isso tem acontecido com frequência. Então, os grandes escritórios de advocacia, ou eles vão procurar a OAB e defender que a entidade representativa desta classe se manifeste de uma vez por todas ou então esquece, assuma que tem lado político. Porque é isso que a OAB fez nos últimos anos, assumir que tem lado político. E, infelizmente, esse lado a gente já conhece. É o lado da esquerda que governa o país com o STF.